Há muito tempo atrás, eu fiz um tutorial aqui no canal de Illustrator onde a gente desenhava um rádio lindíssimo e elegante. Mas nesse tutorial aqui você vai gostar ainda mais porque a gente vai modelar um rádio 3D usando o ZBrush. Eu achei bem legal e espero que você também, hein? Não esquece que esse rádio aqui é um rádio 3D de mentirinha, então ele não funciona de verdade, não é? Mas mesmo assim, vai ser muito legal da gente fazer. Então vamos nessa. Aqui eu tô usando o ZBrush 2021. O que isso tem de mais? Então, o que tem é que eu acho que eu não vou usar nada muito novo nesse tutorial. Mas se de repente você tiver dificuldade em me acompanhar, é legal de você usar a mesma versão. Então, se der algum problema, tenta usar a mesma versão, beleza? Beleza, então vamos nessa. Aqui, ó, eu vou fechar essa telinha, que é chamada como Lightbox. E para fechar é só clicar aqui em cima, ó, em Lightbox, e do lado direito a gente vai começar a criar o primeiro objeto. Como eu vou criar um objeto e modificá-lo, não precisa criar alguma coisa muito específica. Pode ser esse aqui mesmo, ó, Polymesh 3D. Ah, mas o meu não tá aparecendo aqui, ó. Então clica aqui, ó, em Simple Brush, e aí você vem em Polymesh 3D. Tanto faz, se você clicar aqui ou aqui é a mesma coisa. O que acontece é que aqui é um pouco mais rápido, né? Então você clica lá, ó, clica na tela, segura e arrasta, e aí você pressiona este botão, que é o botão de Edit. Feito isso, a gente falando tudo errado, volta. Feito isso, a gente consegue começar a manipular o objeto. E o que eu vou fazer é ativar o gizmo na parte superior, ó. Deixa eu só posicionar de um jeito mais fácil aqui em cima, ó. Pode ser o Move, Scale ou Rotate, tanto faz. Ué, mas os três botões fazem a mesma coisa? Fazem, eu não sei pra que isso, mas os três botões fazem a mesma coisa. Qualquer um deles, ó, você tem as mesmas opções aqui na tela. Uma vez que você ativou, tanto faz, qualquer um dos três, você vai clicar na engrenagem. Clicando na engrenagem, você coloca Polycube. O Polycube cria um cubo. Ué, professor, mas qual a diferença, cara, de vir aqui na opção da engrenagem ou você vir diretamente aqui e criar um objeto? O que acontece é a topologia. Nossa, mas que diabo é topologia? A topologia é a estrutura dos polígonos que formam a superfície do objeto. Para você conseguir visualizá-los, é só você clicar aqui, ó, nessa opção chamada Line Fill. Quando você faz isso, tá vendo que tem vários quadradinhos aqui, ó? Cada quadradinho desse é um polígono. Quando você cria algum objeto por aqui, eles têm uma construção um pouco diferente da opção de você vir na engrenagem. Então, no final, é tudo cubo. Só que a diferença é que um cubo tem uma superfície com uma quantidade de polígonos e uma maneira como eles estão na superfície, e outro cubo tem outra maneira. Eu prefiro trabalhar nesse aqui porque a gente tem muito mais controle das opções. Então, aqui o que eu vou fazer, ó. Eu vou clicar nessas três setinhas, obviamente uma de cada vez, né? Então clica nessa vermelhinha, ó, segura e arrasta e puxa tudo para a esquerda. Com isso a gente não vai ter linhas de divisão, nenhuma aqui, ó. No Y também. Não, mas o que é o Y? O Y é esse aqui, ó, é o eixo onde você controla quantas tem na altura, que no caso é o verdinho. Então, sobe tudo para não ter nenhuma. E no eixo Z, que é esse aqui, ó, a gente coloca nenhuma também. Então, a gente quer um cubo limpo, sem muitos polígonos na superfície. Na verdade, os polígonos, de certa forma, sempre existem. Mas se você for ver, a gente só vai ter um de cada lado, como se fosse um dado, né? Com 6 lados em toda a volta desse cubo. Por último, mas não menos importante, eu acho que este cubo aqui, ó, só um detalhe, tá? Eu tô ativando e desativando essa opção algumas vezes e para isso, ó, é só você pressionar Shift F. Mas o que é isso? É só para é a mesma coisa que você clicar nesse botão. Então, quando você clica aqui e desclica, por exemplo, é a mesma coisa que você pressionar Shift F e Shift F, tá? É a mesma coisa. Então, aqui, ó, o que acontece? Eu queria que essas bordas não fossem tão bicudas aqui, né? Eu acho que tá marcado demais. Então, para isso, vem do lado direito no painel aqui, ó, de Geometry. Em Geometry, a gente tem uma opção que chama-se Dynamic Subdiv e nela você vai ativar, no caso, Dynamic. Ah, mas agora ficou muito estranho, agora virou uma bola. Então, virou uma bola porque suavizou tanto as bordas que acabou ficando uma bolinha. Mas nesse caso, o que a gente vai fazer? Ó, aqui eu tenho uma opção que se chama Flat Subdiv. Quanto mais eu coloco, ó, mais ele tenta manter a forma original, que no caso era um cubo, só que ao mesmo tempo ele também suaviza as bordas. Então aqui eu acho que um Flat Subdiv pode ser um valor de 3, e esse Smooth aqui do lado, ó, quanto mais você coloca, mais divisões ele coloca nas quinas. Eu acho que uns 3 também.
Por último, aqui nessa parte, né, dessa estrutura inicial, eu vou vir aqui, ó, com o gizmo ainda. Então é só você clicar lá em cima, aparecem esses controladores. E aqui, ó, eu vou clicar neste cubo vermelho e eu vou puxar um pouquinho para o lado, ó. Então a gente tem um cubo que agora está um pouquinho mais amassado. E aqui a gente também tem esse, ó, que controla a profundidade, né? Se ele é mais profundo ou mais estreito, por exemplo. E aqui eu vou clicar, ó, e diminuir um pouquinho. Então aqui é como se fosse o corpinho mais básico do nosso rádio. Aproveitando, eu sei que eu estou falando várias coisas que talvez você não saiba nada e você esteja pensando, ai, professor, estou totalmente perdido. O que você faz? Clica do lado direito aí em cima no card e assiste o tutorial de como começar no ZBrush. Mas se eu não quiser, eu não assisto. Então, se você não quiser, realmente você não assiste, a escolha é sua. Só que talvez se você estiver meio perdido ou meio perdida até o que a gente fez aqui, é legal de você aprender as coisas mais básicas e depois você continua comigo. Se você não quiser também, vamos nessa. Aqui, ó, eu queria que a frente desse rádio fosse um pouquinho mais marcada, ou seja, eu queria que ele tivesse essa borda que ele tem aqui, essa leve curvatura, mas eu queria que fosse um pouco mais retinha, mas nem tanto assim. Então, olha só. Aqui a gente vai fazer o seguinte, na parte de baixo eu tenho alguns brushes, eu já falei disso aqui em um monte de tutoriais, então se você quiser acessar os brushes, porque provavelmente você não tem os brushes que eu tenho aqui embaixo, você vai fazer o seguinte, ó, você vai clicar aqui do lado esquerdo em cima, ó, onde está escrito Brush. Só um detalhe, tá? Antes de você escolher um brush, clica nessa opção aqui, ó, de Draw. E aí sim, aparecem vários brushes que você pode clicar aqui, ó. Brush, tem 1 milhão de brush aqui. A gente vai usar um que se chama Z-Modeler, que começa com Z. Então se você pressionar a tecla Z, aparecem os 3 brushes que começam com a letra Z. No caso vai ser esse aqui, ó, Z-Modeler. E aqui, olha só, se eu ativar de novo esse Line Fill Poly F, a gente consegue enxergar as linhas de construção, certo? Professor, você já falou isso antes. Eu já falei isso antes, mas é só para reforçar a informação. Então nós temos um polígono aqui, aqui e aqui. Esse aqui é o polígono da frente. Ué, mas como é que você sabe que é o polígono da frente? É só você olhar esta cabeça aqui, ó. Dependendo de quanto você gira aqui, ó, você consegue ter uma ideia, como se essa cabeça fosse mais ou menos uma referência. Então se a gente deixa mais ou menos nesse ângulo, esse ângulo aqui é como se fosse a frente, porque a gente consegue enxergar esse ângulo da cabeça. E se aqui é a frente da cabeça, aqui é a frente do rádio. Ufa, que explicação maluca, mas eu espero que você tenha entendido. Então aqui, com esse Brush Z-Modeler, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou clicar aqui nesse polígono da frente, clicar e arrastar, ó, mas pouca coisa, se eu arrastar muito, ó, ele vai acabar criando aqui mais para frente uma nova curvatura. Então a ideia é clicar e arrastar e puxar só um pouquinho, ó. O que ele faz? Ele deixa aqui mais marcado, né, esses cantos, mas esse canto, esse canto, esse canto e o do outro lado não fica tão marcado assim, ó. E a mesma coisa aqui na parte de trás. Só que na parte de trás, para ficar mais fácil, ao invés de eu clicar e arrastar um pouquinho, eu posso só clicar e soltar. Ué, professor, mas clicar e soltar, o que isso faz? Então, o que isso faz é repetir o mesmo comando. Como esse comando que eu faço de clicar e arrastar, ele extruda, né, ele puxa uma nova parte, se eu só clicar e soltar em qualquer outro polígono, ele repete a mesma coisa que ele fez por último. E aqui, ó, continuando, ainda pela frente, você vai deixar o seu cursor do mouse em cima desse polígono aqui da frente, o grandão, ó, e segura a tecla espaço. Feito isso, eu sei que você vai dizer, nossa, professor, quanta coisa! Realmente aqui tem coisa pra caramba, mas aqui o que é? São funções que você pode escolher ao invés dessa que a gente clicou e arrastou e criou um novo polígono. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, ao invés dessa opção de Key Mesh, nós vamos usar essa aqui, ó, que se chama Inset. Então clica no Inset e solta a tecla espaço, beleza? Ó, segurou o espaço, abre um monte de opções. Você clica em Inset e solta a tecla espaço. Aí eu vou clicar bem na frente aqui do rádio, nesse polígono, segura e arrasta, ó, até ele criar uma nova divisãozinha. Pode ser mais ou menos isso. Então o que nós temos tem um polígono aqui, tem um novo verde aqui, tem um amarelo e agora tem esse azul. Ah, mas o meu aqui não tem as mesmas cores. Não tem problema as cores, tá? As cores é só questão de cor mesmo, para você separar os elementos. Mas as cores não significam absolutamente nada. Se a minha cor tá azul e a sua tá roxa, isso não faz diferença nenhuma, beleza? Então aqui, mais uma vez, ó, deixa o cursor em cima desse polígono aqui azul, lembrando que o seu pode ser de outra cor, e segura a tecla espaço. E de novo aqui, ó, eu vou colocar a opção de Key Mesh. Solta o espaço, clica no azul, ó, segura e arrasta e empurra para dentro. Então o que a gente acabou de fazer, ó, é criar como se fosse uma parte meio vazada, né? Meio vazada não, né? Mas meio afundada na frente do rádio. Muito bem, feito isso, eu queria criar um botãozinho aqui na frente, ó, como se fosse, sei lá, um botão de controle de estação ou controle de volume. Depois eu vou fazer um outro mais ou menos aqui, ó.
Então a gente vai fazer isso. É claro que aqui apareceram uns olhos bem estranhos, né? Mas enfim, é só pra você entender que a gente vai fazer os botõezinhos. Então vamos nessa. Do lado direito aqui, ó, você vai vir na aba de Subtool. Nela você pode ver que a gente já tem uma Subtool, que é a Subtool que armazena o rádio. Ah, professor, mas o que é uma subtool? Uma Subtool nada mais é do que como se fosse um tipo de área específica para um objeto. Então você pode ter um objeto que tem várias Subtools. Cada Subtool vai ser um pedaço desse objeto. Então aqui nós só temos um, né? Só temos um. Eu vou vir aqui embaixo e clicar em Duplicate. Quando eu faço isso, eu tenho dois, certo? Essa parte de cima aqui e esse aqui. Mas visualmente eu só enxergo um objeto aqui, ó. Então, é porque eles estão na mesma posição. E aqui não tem importância, você pode clicar no de baixo mesmo, só para selecionar. E o que você vai fazer é ativar o gizmo lá em cima. Ativou o gizmo, clica na engrenagem, igual a gente fez antes. E ao invés de usar essa opção de Polycube, eu vou colocar aqui, ó, Cylinder 3D, que basicamente cria um cilindro. Então o que a gente fez foi... Eu peguei o objeto que eu tinha, que era o rádio, que era essa Subtool. E aí eu dupliquei, criando uma nova Subtool. Quando eu fui na engrenagem aqui, ó, pelo gizmo, né? E eu mudei para um cilindro, eu transformei essa Subtool que a gente tinha duplicado em um cilindro. Ah, agora eu entendi! Então, basicamente é isso. Então eu dupliquei. Tem outras maneiras de você fazer isso. Você pode inserir um novo objeto aqui e depois modificar. Mas eu acho que o mais rápido é duplicar e depois você muda simplesmente a forma dele para um cilindro ou qualquer outra coisa que você queira. Feito isso, ó, eu posso vir aqui nas opções dele e eu tenho esses triangulinhos. Aqui tá meio complicado porque tem dois elementos na cena, então você pode ativar a opção de solo e a gente enxerga só o cilindro. E aí, uma outra coisa que está atrapalhando é, do lado direito, vem na aba de Geometry, entre em Dynamic Subdiv aqui, ó. Em Dynamic Subdiv você ativa, ou melhor, desativa, né, o Dynamic. Então a gente consegue enxergar sem aquelas curvaturas todas. Ué, mas você falou pra colocar aquelas curvas todas e agora você tirou? Então eu tirei porque na verdade aqui no botão eu acho que não combina muito, mas se você quiser você pode deixar. Porém eu acho que não combina muito, então eu vou seguir assim mesmo. Aqui, ó, se você clicar nesse triangulinho vermelho, você consegue controlar a quantidade de divisões que eu vou ter, ó, na circunferência. Aqui não tem o valor exato, ó, porque conforme você clica e arrasta embaixo, tá vendo? Ele coloca vários números. Sim, eu tô vendo então. Aqui não tem um número, mas é só até você ver que ficou bem redondinho. Não precisa colocar muitos, porque senão vai ficar meio complicado. Aqui entre uns 20 e 30 já tá ótimo. Uma vez feito isso, agora sim eu vou desativar a opção de solo para conseguir enxergar os dois elementos e é hora de fazer a posição dele, ou melhor, colocar na posição na tela. Ah, não, professor, deve ser muito difícil isso. É nada, é facinho, facinho. Olha só, aqui ó, eu vou ativar o gizmo e eu vou clicar e arrastar ó, nesse quadrado amarelo que tem bem aqui no meio. Ó. Quando eu faço isso eu controlo o tamanho. O problema é que se eu diminuir demais, ele acaba entrando dentro da área do rádio e aí fica meio difícil. Então para ficar mais fácil, ó, eu vou virar de lado e vou arrastar um pouquinho para frente, ó, pela seta azul. Então a gente joga um pouco para frente e agora sim, ó, eu vou diminuir até o tamanho que eu acho que vai ficar legal, um botãozinho. Pode ser mais ou menos isso. E ainda aqui visualizando de frente, ó, você pode usar as setas, tanto a seta verde para subir e a seta vermelha para colocar aqui do lado, ó. Então a gente sobe e esse é o botão. O problema é que, olhando de frente, o botão tá no lugar certo. Só que se você vira de lado, o botão meio parece que foi abduzido, né? Ele foi totalmente trazido para fora. Então a gente vai pegar essa seta azul, ó, e a gente arrasta para mover dentro da área do rádio. Ó. Pode ser mais ou menos isso. Não precisa deixar muito para fora, nem muito para dentro, porque se for muito para dentro também não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui, ó, mais ou menos isso. Uma vez feito isso, eu acho que é legal a gente criar um pouquinho mais de detalhe no botão. Então, como a gente já posicionou certinho no lugar que a gente queria, eu vou voltar com essa opção aqui, ó, de solo, e aí a gente trabalha só no cilindro. Para ficar mais fácil aqui, ó, eu vou ativar essa opção de Line Fill, e você sabe o que ela faz, né? Que enxerga aqui os polígonos da superfície. É, eu sei, já falou isso um monte de vezes. Então, eu sei, mas é que é uma parada muito importante do 3D, por isso nunca é demais reforçar essa informação. E aqui, de novo, ó, eu vou com o brush Z-Modeler, no caso, né, eu já estava selecionado ele, mas é só para confirmar, vai que você mudou de brush, sei lá pelo que, mas se você mudou sem querer, vai lá, ó, clica lá e coloca igual a gente fez antes. Aqui eu vou deixar o meu cursor em cima de qualquer linha, ó. Quando você deixa numa linha, fica branquinha. Então deixa em cima de uma linha, pressiona espaço e segura e muda a opção que está como Insert para a opção de Bevel. E aí você clica em cima de qualquer uma dessas linhas que dá esse giro aqui na frente, clique e arrasta. Ó. Ele pega essa linha e cria duas linhas. E com isso ele cria como se fosse uma angulação entre elas. Aqui é só um detalhezinho bem simples mesmo. Continuando, eu vou de novo com o gizmo. E aí, ó, do jeito que está aqui, eu vou segurar a tecla Ctrl e arrastar pela seta azul um pouquinho para frente. Ó.
Ai, professor, nossa, que é isso aqui, cara? Que loucura! Então isso aqui é porque na verdade eu dupliquei o objeto. E como eles estão exatamente em cima um do outro, aqui fica essa cagada, esse negócio tudo estranho. Mas relaxa que é assim mesmo. E aí, ó, eu vou clicar e arrastar nesse quadrado amarelo para diminuir um pouco o tamanho, mais ou menos até ele passar daquela área ali, ó, onde a gente criou isso aqui antes. E se você quiser, você pode empurrar um pouquinho para dentro de leve, ó. Feito isso, o que acontece? Você vai perceber, né, que um objeto ele está um pouco mais claro do que o outro. Mas por que acontece isso? Então isso acontece porque quando eu pego o gizmo, né, igual a gente fez, segurei o Ctrl e arrastei para frente, eu dupliquei. E por padrão, quando eu duplico um objeto, o objeto duplicado fica isolado, ou seja, se eu fizer qualquer alteração aqui, ó, de posição, de rotação, é só ele que rotaciona. Então para remover essa máscara, já que eu não preciso dela, é só você segurar a tecla Ctrl e arrastar aqui, ó, numa área vazia. Feito isso, ele remove essa máscara que a gente tinha. Feito isso, eu vou criar só mais um detalhezinho aqui, ó. Você tá vendo que em toda a volta dessa parte da frente tem um monte de polígonos? Sim, eu tô vendo. Então, aqui, ó, você pode selecionar qualquer um deles. Eu vou pegar esses dois aqui de cima, ó. Então a gente se aproxima um pouco mais, segura a tecla Alt e clica em um polígono, depois em outro polígono. Selecionei dois. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar e arrastar em cima de qualquer um deles, ó, até ele passar toda essa área aqui, ó. Pode ser mais ou menos isso. Feito isso, eu vou deixar o cursor em cima de qualquer linha, segurar espaço e ao invés de bevel ou insert, que são as opções mais básicas, a gente vai nesse aqui, ó, slide. Então clique em slide, solta o espaço. E aí você clica em cima dessa linha, ó, segura e arrasta e move para dentro até encostar na linha do meio. E a mesma coisa desse lado. Ó. Clica aqui nessa linha, ó, segura e arrasta e move até aqui. Se você percebeu, a gente criou um tipo de seta. Isso é uma coisa que geralmente tem nos rádios, né, nos botões. Não necessariamente assim, mas às vezes tem alguns botõezinhos ou algum desenho que mostra para você saber em que volume está ou qual a estação de rádio está, para você ter uma referência, né, da posição do botão. E isso é o que a gente acabou de fazer. Feito isso, eu vou desativar a opção de solo, ó, e a gente volta a ter essa opçãozinha aqui, ou seja, a visualização de tudo, né, tanto do corpo do rádio quanto do botãozinho. Ó. E o que eu quero fazer aqui é duplicar esse botão para o outro lado. Afinal de contas, vai ter um botão aqui e outro botão aqui. Ai, nossa, então a gente vai ter que fazer tudo de novo? Não, pelo amor de Deus, ó. Fica aqui na Subtool do botão e aí você vem lá embaixo na opção de Geometry. Em Geometry, você vai ver aqui, ó, que nós temos uma opção que se chama Modify Topology. Nesse Modify Topology, a gente tem essa opçãozinha aqui, ó, que se chama Mirror and Weld. O que ele faz? Ele pega o que a gente tem à esquerda do objeto e faz uma cópia espelhada na direita. Então, quando você clica lá, ó, Mirror and Weld, ele pega o que a gente tem no botão e coloca o botão também do outro lado. Extremamente fácil. Agora o que a gente vai fazer é criar uma série de botões que vão... Eita, peraí que isso aqui era para ser outra coisa. Aqui, ó. Vários botõezinhos que vão ficar aqui na parte de cima. E por último, alça. E mais um detalhe aqui. E mais um outro negócio aqui. Mas relaxa, por favor, e vamos por partes. Antes que você pense, nossa, professor, quanta coisa, eu vou embora. Não, não vai embora não, pelo amor de Deus. Vamos por partes, você vai entender, vai ficar bem legal, certo? Então aqui, ó, do lado direito, eu vou vir na aba de Subtool. Então vai em Subtool. Do jeito que tá aqui, pode ser qualquer uma, né? A gente tem duas. Tem a Subtool dos botões e a Subtool do corpo do rádio. Eu tô nessa aqui, tanto faz, tá? Se você tiver nessa mesmo, você vem aqui, ó, e clica em Duplicate. Então a gente acabou de duplicar e por padrão ele seleciona aqui, ó, a última Subtool de baixo. Então essa aqui está selecionada. O que a gente vai fazer? Vai lá, clicar no gizmo, clica na engrenagem e aí a gente clica na opção de Polycube. Então ele acabou de fazer um cubo bem pequenininho aqui, ó. E ainda com a opção do gizmo, se você clicar nele, ó, a gente pode vir e posicionar onde a gente quiser. Pode ser mais ou menos aqui em cima, ó. Vai usando essas setas, então vou deixar mais ou menos aqui e jogar mais ou menos desse lado. Aqui eu acho que talvez esteja muito para cima, então a gente pode vir, ó, e descer só um pouquinho. Feito isso, eu queria que este botão tivesse um pouquinho arredondado, tipo o que a gente fez aqui no rádio. Ah, professor, já sei. Então você vai lá em Geometry, Dynamic Subdiv. Isso mesmo, tá vendo como você lembra? Ó, então a gente vai lá, vai em Geometry, Dynamic Subdiv e a gente clica nele. Se ele deixar muito suave, é só você mudar isso aqui, ó, Flat Subdiv, né? Se tiver muito, ele cria uma bolinha. Então você tem que ser tipo uns 3 ou 4, talvez. Acho que 3 tá legal, ó. É um cubo, mas as bordinhas estão levemente arredondadas. Uma vez feito isso, a gente pode duplicar esse botão. E tem várias maneiras de você fazer isso, mas eu acho que a mais fácil de todas é você vir aqui, ó, na opção de Array Mesh. Clica em Array Mesh. Você pode clicar em Array Mesh. Nossa, professor, que redundante. É isso mesmo, é Array Mesh, depois Array Mesh, um monte de vezes. Clica em Array Mesh, o que ele faz?
ele vai criar cópias. Só que essas cópias não aparecem logo de cara, porque a gente tem que mudar algumas coisinhas. Por exemplo, ó, vem aqui no Array Mesh, embaixo ó, nós temos quantidade de cópias. Mas antes de você mexer aqui, se liga só. Aqui nós temos maneiras com que ele vai criar cópias. A mais básica é offset, e ela já está ativada. E aí você tem que entender qual a direção que você vai fazer a sua cópia. Então aqui ó, nós temos o eixo X, certo? Que é a lateral do objeto. Se a gente for ver aqui na parte de cima, ó, a gente tem o eixo Y, e na profundidade, a gente vai ter o eixo Z. O que eu quero fazer são cópias nessa... como é que eu posso dizer? Na largura do objeto, certo? Nessa linha aqui, nessa direção. Então, para isso, nós temos esse, ó, X amount. Então, quando você clicar no slide, ó, arrastar... Você vai ver que ele vai criando cópias. Ó. Ou seja, ele vai criar uma única cópia. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que o total que eu quero são 2. Só que eu não quero 2. Eu vou clicar aqui ó, e colocar 5. É só você digitar em cima, ó, clica, né? Para ativar. Nossa, eu falei tudo errado. Respira. Controla essa ansiedade, Heber. Então você clica em cima, ó. Aí você tem as opções de edição, você digita 5 e pressiona Enter. E aí, ó, você muda esse X amount até a gente ter uma distância razoável. Aqui também você pode colocar um valor específico. Por exemplo, clicar em cima, ó, em vez de 5.6, eu sei que tem uns valores quebrados, né? Mas vamos aqui pelo valor mais fácil. 5.6 ele tava, você pode colocar, sei lá, talvez 5, ó. Para eles ficarem mais juntinhos. Aqui eu acho que tipo um 5.3, ó, tá legal. Não fica nem tão distante e nem tão próximo. Outra coisa, né, se você colocar os mesmos valores que eu, você fala, professor, eu coloquei a mesma coisa aqui, cara, mas não ficou igual não. É porque depende do tamanho do objeto na cena. Então desencana. Fala, nossa, eu coloquei igual e não ficou igual. Relaxa, coloca um número aí que fique mais ou menos visualmente igual. Esquece o número, tá? Vai só na referência visual mesmo. Do jeito que tá aqui, se eu quiser transformar isso em objetos individuais, eu tenho que clicar em Make Mesh. Ué, professor, mas como assim, cara, criar objetos individuais? É que é o seguinte, ó, quando você usa essa opção de Array Mesh, esse objeto aqui, que é o primeiro, ele realmente existe. Esse aqui são cópias meio que ainda não existem, se você for pensar. Elas só existem por conta da função de Array Mesh. Então, para transformar em objetos reais, é só você clicar em Make Mesh. E aí, quando você for aqui, ó, na opção de Subtool, você vai ver que agora nós temos o corpo do rádio. Depois nós temos os botões, que são esse. E por último, nós temos aqui, que são os botões de cima, certo? Então, 3 Subtools que tem cada uma das partes dos elementos que a gente tem. Agora, o que eu queria fazer são duas coisas. A primeira delas, eu queria colocar esses botões aqui exatamente no meio, porque se você arrastar pro lado aqui, ó, você percebe que não tá no meio certinho, né? Eu sei que isso pode ser uma coisa que você vai dizer, Nossa, professor, isso aí é meio toque, hein? pode ser um pouco de toque mesmo, mas aqui, ó, tá vendo? Tem uma distância um pouco maior desse botão pra cá do que pra aqui e pra cá. Então, se você quiser deixar no meio certinho, fica nessa Subtool, ó, que é dos botões, e desce aqui, ó, até a parte de Geometry. Em Geometry, nossa, quanto painel, tanta loucura, não? Em Geometry, ó, nós temos essa opção lá embaixo, ó, de Position. Em Position, é só você clicar onde tem o X Position, né, a posição X, clica, digita 0 e pressiona Enter. Agora os botões estão exatamente no centro. E o que eu queria fazer é criar um detalhe pegando esse botão e deixando ele um pouquinho para baixo. Ó. Então o que a gente faz? Eu vou vir aqui, ó, deixar um pouco mais perto desse segundo botão. E aí você segura a tecla Ctrl e Alt. Ó, e você clica, segura e arrasta fazendo uma seleção nesse objeto. Aqui é uma parada meio maluca, então se você tiver dificuldade, ó, segura Ctrl e Alt, faz um retângulo aqui, ó, segura a tecla Espaço, posiciona certinho do lado esquerdo, ó, solta o espaço e posiciona aqui do lado direito. É um bagulho meio chatinho, meio maluco, mas vai comigo que dá pra fazer aí. É só você fazer algumas vezes, porque eu sei que o ZBrush é meio doido, mas quando você faz algumas vezes, você pega as manhas rapidinho. Feito isso, ativa o gizmo e move aqui, ó, pela seta verde um pouquinho para baixo. Segura a tecla Ctrl e arrasta do lado de fora para remover essa máscara que a gente fez. Mas máscara? Eu não lembro de ter feito nenhuma máscara. Então, a máscara é quando a gente segura Ctrl e Alt, ó. Se segurou Ctrl e Alt, você está, na verdade, criando máscaras que isola um objeto. Continuando, aqui ó, eu vou selecionar o corpo do rádio. Se você quiser, vai pela Subtool ó, e clica em cima do corpo do rádio, vai lá e clica em Duplicate para duplicar. Você já sabe para que serve tudo isso. E agora nós temos uma nova Subtool que tem a mesma coisa do corpo do rádio. Feito isso, ó, eu vou descer aqui embaixo até a aba de Geometry. Em Geometry, a gente tem esse aqui, ó, Dynamic Subdiv, que vai fazer com que a superfície fique um pouco mais suave. Aqui é uma função que vai segurar essa função. Como eu não quero que ele fique segurando, eu quero que ele aplique realmente, você clica em Apply.
E aqui em cima, ó, ele tem uma outra opção que se chama quantas divisões, né, ele vai ter na superfície. Por quê? Porque se você ativar ali os polígonos, ó, você vai ver que tem um monte de polígonos que formam a superfície dele. Eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui, ó, e clicar em Del Lower para que eu não tenha esse slide aqui em cima, ó, e eu possa controlar a quantidade de polígonos. Então deixa o máximo e clique em Del Lower. Feito isso, ó, nós temos 1 bilhão de polígonos aqui na frente. Relaxa, porque isso aqui a gente nem precisa olhar por enquanto. O que eu vou fazer, ó, é ficar bem de frente e do lado esquerdo aqui em cima, ó, eu vou clicar e segurar Ctrl e Shift no meu teclado, ó, e clica lá naquelas opções. Vão aparecer vários tipos de brushes que a gente pode usar, mas um pouco diferente daqueles outros brushes. Aqui eles fazem outras funções. A gente vai nesse aqui, ó, Trim Curve. E aí você solta o Ctrl e o Shift. Uma vez que você colocou, né, esse Trim Curve, o que você faz? Segura Ctrl e Shift e aí você vai clicar, ó, aqui na base do rádio, ó, clica, segura e arrasta. Quando você faz isso, ó, ele corta. O problema é que ele corta e tá muito igual, né, aqui, ó, a espessura. Eu queria que ele ficasse um pouco mais espesso. Então eu vou voltar pressionando Ctrl Z e do lado direito a gente vai vir aqui, ó, em Deformation. Em Deformation, eu tenho uma opção que se chama Inflate. Você pode clicar e arrastar, ó, ele vai dar uma leve inchada. Depois que ele inchou, agora sim, segura Ctrl e Shift, clica aqui na base, ó, segura e arrasta e cria uma linha reta, ó. Agora sim começou a ficar mais interessante porque a gente deu aquela inchada de leve. Se você quiser, ó, segura Ctrl Shift e arrasta, não solta o clique, né? Quase falei tudo errado, não solta o clique do mouse, segura espaço, ó, e você pode mover para o local certo. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. E aí você solta o clique. Mesma coisa aqui embaixo, ó. A gente pode clicar tanto, ó, da esquerda para a direita, só que ele corta em cima, e então eu vou cortar aqui no caso da direita para a esquerda, ó. Quando você cria essa linha, você vai perceber que ela tem uma sombra mais escura, tá vendo isso? Sim, eu tô vendo, para baixo. Então, exatamente. Isso aqui é a área que eu vou cortar. Então se eu clicar e arrastar do jeito que tá aqui, ó, eu corto embaixo. Se eu fizer na direção contrária, né, ao invés da direita para a esquerda, eu fizer da esquerda para a direita, ele corta em cima. É o inverso, certo? Então segura Ctrl Shift, ó, clique e arrasta da direita para a esquerda, segura espaço, eu posso colocar mais ou menos aqui, ó, e solta o clique. Aqui, o lado direito não tá certo, né? E aí, pra gente não ter que fazer aqui uma coisa meio milimétrica, do jeitinho que tá aqui, o que você vai fazer? Vai vir do lado direito aqui, ó, na aba de Geometry, vai lá em Modify Topology e você clica na opção de Mirror and Weld. Com isso, ó, o que eu tô fazendo? Eu peguei o que eu tinha do lado esquerdo, que era aquele corte, e eu projetei isso espelhado do lado direito. Ou seja, também criou um corte, a gente tem esse detalhezinho aqui em cima. Se você quiser, ó, visualizando de cima, eu vou dar um último corte mais ou menos aqui, ó. Porque eu não quero isso aparecendo na parte de trás, eu quero que fique só um detalhezinho mesmo ali, um pouco em cima e um pouquinho na frente. Agora, eu sei que eu disse pra você, olha meu querido aluno, minha querida aluna, relaxa, não esquenta com esses polígonos aqui na frente, mas agora é hora da gente fazer uma paradinha bem legal aqui, ó. Deixa de frente certinho. Se você quiser, você pode até ativar a opção de solo, que você já sabe como é que faz, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar no Brush Z Modeler e nele, ó, eu vou segurar a tecla Alt e selecionar alguns polígonos. O que acontece é que quando eu estou selecionando aqui, eu queria que ele também selecionasse do lado direito, ou seja, fizesse uma seleção espelhada. Então para isso a gente ativa a simetria. A simetria? Como é que faz isso? É o seguinte, ó, na parte de cima você tem a opção de Transform. Em Transform você ativa essa opção aqui, ó, Activate Symmetry, que é a mesma coisa que você pressionar a tecla X. Então pressionou o X, ó, quando você fizer uma coisa do lado direito, ó, ele faz do lado esquerdo e vice-versa. Então aqui, ó, segura Alt e vai passando, ó, numa linha de polígonos aqui, ó. Ele vai pegando o lado esquerdo e o lado direito. Tanto faz você fazer do lado direito para o lado esquerdo ou do lado esquerdo para o lado direito. É a mesma coisa, certo? Como a simetria está ativada, a gente selecionou esse bloco. E aí, ó, eu vou clicar em cima de qualquer um deles, em cima do polígono, tá? Não é da linha, não. Se você quiser, se aproxima bastante, ó. Clica em cima de qualquer um deles, segura e arrasta e empurra para dentro, ó. Empurrou para dentro, eu vou voltar com a opção ali, ó, desativar o solo. E o que nós temos é isso, ó. É um detalhezinho criando uma partezinha ali no meio. Aqui é como se fosse aquela questão onde você pode colocar uma imagem, né? Por exemplo, para simular ali a barrinha de qual estação de rádio você tá. Tipo isso. Só um detalhezinho bonitinho. Antes da gente continuar, eu gostaria de fazer... Eu tô falando tudo errado. Antes da gente continuar, eu gostaria de fazer uma pequena propaganda, uma coisa básica. Aqui, ó, eu já fiz outras modelagens também no ZBrush de um monte de outras coisas. E tem um que é muito legal, que é um headphone. E lá é muito da hora porque tem coisas parecidas com o que a gente viu aqui e outras
letras totalmente diferentes, exatamente para você modelar esse headphone que está aparecendo. Então, se você quiser, clica do lado direito aí em cima no card e assiste esse tutorial. Pode ser agora, pode ser depois, você que escolhe, mas não deixe de assistir porque está lindamente maravilhoso. Continuando, ó, eu vou criar um detalhe aqui na frente, como se fosse aquela grade, né, do alto-falante. Então, para isso, ó, vai do lado direito, igual a gente já fez várias vezes, vai em Subtool. Em Subtool pode ser qualquer uma que a gente tem aqui, mas para ficar mais fácil, ó, eu vou ficar nessa última. Ó. Seleciona essa aqui, que a última no caso é a dos botões. Pode ser que o seu botão não seja a última da lista, mas não tem problema. Vai no último da lista e clique em Duplicate. Clicou, a gente vai lá no gizmo, igual a gente fez antes, clica na engrenagem para criar algum objeto novo e eu vou colocar esse aqui, ó, Polycube. Quando eu faço isso, eu não enxergo direito esse cubo, então eu vou colocar a opção de solo. Então é esse cubinho que a gente tem. O que acontece é que eu quero que ele tenha mais divisões aqui, ó. Então para isso, clique e arrasta aqui, ó, nessa setinha vermelha e pode colocar ali um valor entre 15 e 20 mais ou menos. E aqui, ó, nessa setinha verde, eu vou clicar e arrastar, pode colocar entre 10 e 15 mais ou menos, para criar bastante polígonos na superfície. O que acontece aqui, tá meio difícil de enxergar os polígonos, porque aqui na opção, ó, de Geometry, a gente está com esse Dynamic Subdiv ativado. Então desativa ele e fica mais fácil. Ah, professor, mas não faz sentido, cara. Eu não lembro de ter colocado esse Dynamic aqui quando a gente criou esse cubo. Então, na verdade, a gente não colocou isso. O que acontece é que, quando eu pego uma Subtool aqui e eu duplico, ele coloca todas as mesmas informações que tinha nela. Então, esses botões que a gente duplicou, eles tinham Dynamic Subdiv. Por isso que esse cubo acabou ficando com essa opção também. Enfim, só para você entender isso, eu vou voltar com a opção aqui, ó, para enxergar o rádio inteiro. E com o gizmo, que é aquela setinha lá em cima, ó, que você já viu, né? Eu vou vir aqui, ó, com a seta azul e joga para frente, ao ponto dele ficar aqui na frente do objeto inteiro, ó. E eu posso posicionar mais ou menos no meio. Para isso, ó, você pode clicar aqui nessas setinhas, ó. Ele move já para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo de uma vez só. Deixa mais ou menos no meio e clica aqui, ó, para arrastar este cubo vermelho, ó. Eu quero deixar ele bem largo, ó, chegando até os cantos. E nesse verdinho aqui, ó, deixando ele um pouquinho maior. Agora a gente desce um pouco, ó. E eu vou empurrar para dentro de forma, ó, que ele apareça aqui como se fosse um detalhezinho, né? Como se ele estivesse dentro de toda essa área. A gente sabe que na verdade a gente não fez isso, a gente só jogou ele para dentro, mas a impressão que dá é essa. Eu vou desativar isso aqui, ó, o Line Fill Polyf, para a gente enxergar o objeto todo. E é hora de criar um pouco de detalhe, porque eu não sei se você sabe, mas naquela parte dos alto-falantes do objeto que a gente tem do rádio, tem como se fosse alguns desenhos que é criado exatamente nessa parte. Não é essa coisa lisa assim. Ô, professor, mas tem como fazer isso no ZBrush? Claro que tem, ó. Se liga só. Aqui dentro da opção não é a Subtool. A gente vai lá embaixo em Geometry e dentro de Dynamic Subdiv. O que nós temos que fazer é ativar o Dynamic primeiro. Então ativa ele e depois você clica aqui, ó, em Micro Poly On. Quando você faz isso, ó, o que ele faz? Ele te dá uma lista de vários objetos. Então você pode clicar em qualquer um deles, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, Not Twist. O que ele faz? Ele vai pegar cada uma daquelas divisões que existem quando você tem um objeto assim, ó. Deixa eu só mostrar isso aqui, porque isso aqui é muito maluco. Nós temos um monte de polígono, certo? Certo, então, cada polígono aqui tem divisões, são as linhas aqui que ele tem essa criação. O que eu faço quando eu coloco esse Micro Poly On é considerar cada um desses polígonos e fazer cópias desse objeto que a gente tem. E tem um monte, ó. Pode ser esse Knot, tem esse Helix Style, tem esse Elastic, tem várias delas. Uma que eu acho que combinou aqui foi um tal de Twill, que eu não estou achando esse infeliz. Aqui embaixo, ó, nós temos Tracked, Twill. Acho que esse Twill aqui tá legal. Ai, professor, eu não gostei do Twill. Não tem problema, coloca qualquer outro que você quiser. A escolha é sua. E aí, com o gizmo ainda, eu acho que eu vou só empurrar um pouquinho mais para dentro, ó, porque eu acho que a parte de cima ficou meio porcaria, tá vendo? Em cima ficou meio comprido demais, né? Então coloca mais ou menos aqui, ó. E aí fica os detalhezinhos certinho ali, ó. Como se fosse a parte de alto-falante do rádio. Por último, mas não menos importante, pelo amor de Deus, não desiste. Eu espero que você esteja assistindo junto comigo aqui, ainda esteja fazendo, porque senão eu vou me sentir abandonado. Então olha só, eu vou fazer só a parte de cima, que é onde a gente segura o rádio, né? Caso você queira levar, né, em algum lugar específico, ficar segurando nos cantos vai ser meio desconfortável. Então é legal ter tipo como se fosse uma manopla, né? Um local em cima onde você segura ali. Então para isso, ó, eu vou lá de novo, né, em Geometry. E eu posso vir nessa última Subtool que a gente já está mesmo, que é a parte aqui dos alto-falantes, e eu vou clicar em Duplicate. Feito isso, eu vou com o gizmo, clicar na engrenagem e eu coloco Polycube. Quando eu faço isso, ó, se você mover com o gizmo esse objeto para cima,
você percebe que ele tá cheio desses negócios aqui. Ah, mas por que ele tá assim? É porque, na verdade, não esqueça, quando eu duplico uma subtool, ele tem as mesmas informações da subtool que foi duplicada. Então eu preciso vir aqui, ó, do lado direito em Geometry, e eu vou desativar o Micropoly On. E aí nós temos um cubo certinho. Aqui ainda, ó, se você clicar na engrenagem de novo, e clicar aqui nessa opção ó, de Polycube, você pode continuar modificando a estrutura dele. Então eu vou clicar na seta verde e diminuir a quantidade de divisões e na seta vermelha também. Eu não quero nada, eu quero exatamente igual a gente fez quando a gente criou o rádio, né, que foi deixar só ali os lados, nada de divisões nesses lados. Ó. E do jeito que está aqui, eu vou usar o gizmo e vou posicionar em algum local aqui, ó, pode ser do lado esquerdo em cima, já vou diminuir, eu estou indo um pouco mais rápido porque você já sabe como é que faz isso, ó. Então posiciona mais ou menos aqui, eu posso diminuir talvez mais um pouquinho, ó. Eu acho que aqui tá legal, ó. E aí eu já posso deixar ele um pouquinho mais comprido, ó. Então estica aqui, ó, por essa partezinha verde. Aqui a espessura dele é com você, eu acho que não precisa ser nem muito grosso, nem muito fino, pode ser mais ou menos isso, ó. Então já subi e eu estico só um pouquinho mais, ó. Essa é a parte. Aqui a ideia vai ser o seguinte, eu vou ter essa estrutura, peraí, isso aqui era para ser outro desenho. Assim, ó, vai ser essa estrutura que vai se ligar com uma nova parte aqui que depois conecta com essa. Então o que nós vamos fazer é primeiro essa parte, depois a gente pensa no meio e depois a gente pensa na direita. Vamos nessa. Então aqui do jeito que tá, ó, eu vou usar o brush Z-Modeler, que você já sabe como é que faz. Eu vou clicar em cima de uma linha ó, e arrastar. Só que eu estou com a função de slide que a gente usou aqui. Eu tenho que trocar. Então deixa o cursor em cima de uma linha, segura espaço e muda para essa opção de Insert. Aí você clica em qualquer uma das linhas, ó, segura e arrasta e cria essa divisão. Uma vez feito isso, ó, a gente vai clicar exatamente neste polígono aqui. Clica, segura e arrasta. Ó. Quando você faz isso, você está extrudando. Mas o que é extrudar? É meio que criar uma nova área a partir desse pedaço. Só que, além de clicar e arrastar, você vai segurar a tecla Ctrl. E aí ele vai pegar esse pedaço ó, e criar esse pedaço solto. Você pode mover ele mais ou menos até aqui, solta o clique. Feito isso, ó, eu vou clicar neste novo polígono, segurar e arrastar e puxar um pouco. Então a ideia vai ser, eu vou conectar agora esses dois pedaços. Só que eu não queria conectar de qualquer forma, eu queria fazer uma coisa bonitinha. Então por isso que eu estou fazendo esse pequeno detalhe aqui. Ó. Antes de mais nada, eu vou me aproximar bem aqui ó, dessa peça, segura espaço, deixando o cursor ó, em cima da linha. Então segura espaço, coloca Delete e coloca aqui, ó, Add Loop Complete. Solta espaço e clica nessa linha. Pode ser essa ou pode ser essa. Clicou e soltou, ele apaga. Exatamente para isso que serve o Delete, para apagar. Visualizando de frente certinho, ó, eu vou segurar a tecla Ctrl e Alt e pegar bem aqui, ó, essa pontinha. Então segura Ctrl e Alt, ó, arrasta, ó. Peguei essa parte, ativo o gizmo, lá em cima pode ser Move, Scale, Rotate, tanto faz. Você sabe que os três fazem a mesma coisa. E aí eu vou clicar aqui ó, na seta verde e arrastar para baixo. Ó. A ideia é fazer mais ou menos com que essa partezinha ó, esteja na mesma direção dessa. Então só descendo um pouquinho, ó, já tá legal? E agora o que eu vou fazer? Eu vou segurar a tecla Ctrl e arrastar do lado de fora para remover a máscara. Nossa, mas máscara de novo? É, porque quando eu segurei Ctrl e Alt e selecionei essa parte, eu criei uma máscara, certo? Essa máscara, na verdade, estava selecionando esses dois pontinhos e desceu os dois. Então, por isso que eu tirei a máscara. E agora, olha só, eu vou deixar o cursor em cima de qualquer polígono, segura espaço e coloca aqui, ó, Bridge. E além de Bridge, você coloca essa opção de To Polish. Aí, ó, eu vou clicar nesse polígono e soltar. E depois eu vou clicar nesse aqui. Acho que loucura. E depois eu vou clicar nesse aqui, ó, e soltar também. Então, clica nesse aqui, ó. Cliquei e soltei. E agora nesse, ó, clica e solta. O Bridge faz isso, ó. Ele conecta os dois. Se por algum acaso você tiver feito isso e aqui embaixo ficou feio, você fala, ô professor, aqui não ficou legal não, cara. Ficou um negócio meio torto, ficou tipo assim, ó. O que você faz? Vem aqui de novo com o esquema da máscara, igual a gente fez, ó, segura Ctrl e Alt e seleciona aqui, ó, esse cantinho. E aí com o gizmo você pode subir, você pode descer, você pode colocar para a esquerda, para a direita, tanto faz. Do jeito que eu fiz aqui, eu acho que tá legal, não tem muito mais o que modificar, então a gente segue né, essa mesma ideia. O que está faltando é pegar desse lado e colocar para esse lado aqui também. Ó. Então o que eu vou fazer é, eu vou vir nas opções aqui de Modify Topology, quase esqueci. Então Modify Topology, ó, a gente coloca essa opção de Mirror and Weld. Ele espelha né, o que nós tínhamos para cá, para esse lado. O que eu vou fazer agora é só mais alguns detalhezinhos, coisa mínima. Ó. Deixa o cursor em cima desses polígonos que a gente tem, segura espaço. Aqui eu vou nessa opção de Key Mesh, e além de Key Mesh, eu vou colocar isso aqui, ó,
Polygroup Island, tá? Então vai em que mexe e Polygroup Island. Ô, professor, mas o que é o Polygroup Island? O Polygroup, de forma geral, ele basicamente são essas cores. Então você tem essa cor aqui meio vermelha e essa cor meio verde. Isso são polygroups, são grupos de polígonos, ou seja, um agrupamento deles, certo? Então tem vários ali que estão numa cor vermelha e vários que estão numa cor verde. Sempre que você faz modificações com o ZModeler, ele vai criando polygroups, porque isso te ajuda depois a fazer algumas modificações. Quando você coloca essa opção de Polygroup Island, eu defino que quando eu usar essa função, ele vai pegar uma ilha de polygroups, que no caso seria todos que têm a mesma cor. Então se eu clicar em qualquer um desses verdes, ó, segurar e arrastar, ele estruda, ó, criando uma certa espessura. O que está faltando agora eu só queria deixar isso aqui um pouco mais arredondado, ó. Então deixa o cursor em cima de uma linha, segura espaço e coloca Bevel. E aí eu vou clicar nessa linha aqui, ó, segurar e arrastar para fazer isso. O problema é que ele não está fazendo do outro lado, então eu vou pressionar a tecla X para ativar a simetria e aí sim, ó, a gente clica e arrasta só para criar uma curvatura ali, ó. Não ficar aquela coisa tão retona. Já fica um design mais bonitinho para a gente segurar o nosso rádiozinho, ó. E por último, mas não menos importante, eu vou ativar o Dynamic Subdiv. Então vai lá em Geometry, Dynamic Subdiv, ativa aqui, ó, Dynamic, e a gente tem uma opção, pode ser ali um Flat Subdiv, eu acho. Pode ser um Flat Subdiv de mais ou menos 3 ou 4 e o Smooth, né, a gente coloca uns 2 ou 3 nesse e aqui, ó, uns 3 ou 4. Então ele deixa um pouco mais arredondada a borda, mas não fica tão marcado igual estava aqui, ó. Ele dá uma leve suavizada, fica mais bonitinho. E aí, ufa, finalmente a gente terminou o nosso rádiozinho maravilhoso aqui dentro do ZBrush. Eu espero que você tenha curtido fazer essa modelagem que deu um pouquinho de trabalho, não deu? Mas finalmente chegou no final. Aqui, ó, uma outra coisa que eu já fiz também, uma modelagem que lembra um pouco esse estilo, foi um joystick no estilo old school, que é aquele estilo um pouquinho mais antigo, né? Uma coisa meio retrô. Se você quiser fazer uma modelagem igual essa, é só você clicar do lado direito aí em cima no card e assistir esse tutorial. Obviamente é legal de você assistir agora, né? Porque o que tinha para você aprender aqui meio que já acabou. Segura! Não sai daí, não vai embora, pelo menos não antes de você ver isso aqui, ó. Dá só uma olhada na descrição do vídeo aí embaixo que lá tem o link do meu curso online para você dominar o ZBrush. Nesse curso você aprende tudo o que é fundamental no ZBrush, começando pelos assuntos mais básicos e avançando para assuntos indispensáveis como subdivisões, brush, simetria, seleções, máscaras e polygroups. Tudo isso para conseguir as melhores modelagens. Você vai aprender a criar objetos usando as funções como ZModeler, Projection Primitives e Dynamesh. Cada um deles tem opções diferenciadas e você vai conhecer cada uma delas enquanto vamos fazer diferentes projetos e no final ainda vamos fazer esse personagem do começo até o fim para colocar todos os conhecimentos em prática. E é claro que ainda tem outros assuntos como materiais, colorir objeto, criação de mapas UVs, renderização, cabelos e pelos e muitos outros assuntos. Tem coisa pra caramba! Se você já conhece o ZBrush, mas você quer se aperfeiçoar, este curso é pra você. Agora, se você de repente não sabe nada do ZBrush, está começando totalmente do zero, mas você quer criar os seus próprios projetos, esse curso também é para você. Agora, o que é mesmo para você é o link que tem na descrição do vídeo aí embaixo, porque se você não clicar nele, não vai acontecer absolutamente nada. Esse vídeo tá acabando, mas antes dele acabar, ainda dá tempo de você clicar, nem que seja pela curiosidade, em um desses vídeos aqui do lado, ó, porque são mais alguns tutoriais de ZBrush que vale muito a pena você assistir. A minha missão neste vídeo está cumprida. Até o próximo vídeo, até mais.